tenho um vídeo aqui no canal falando sobre vários casos de dublagem bizarra nos animes, me referindo basicamente a casos da 4Kids e da Funimation. Mas calma, tem uma empresa bem pior. Uma que fez até uma dublagem de Dragon Ball e fudeu um filme mecha. Um filme não, uma franquia. Mas vamos começar do início. No final dos anos 80, a Harmony Gold adquiriu os direitos de dublagem de Dragon Ball clássico e de 3 filmes da franquia. Eles fizeram 5 episódios pilotos que seriam distribuídos para ver a reação do público, mas essa versão foi um belo de um fracasso gigantesco. Além da trilha sonora fortemente alterada, o elemento que mais incomodou a maioria das pessoas era o fato de que o nome dos personagens havia sido trocado. Essa mania da empresa inclusive não é nova. Quando eles dublaram Dr. Slump, fizeram exatamente a mesma coisa. A única personagem que manteve seu nome foi Arali. As cenas foram fortemente editadas e os nomes foram trocados para nomes mais ocidentais. Dragon Ball, Zero e o Dragão Mágico é o nome da dublagem feita pela Harmony Gold. Aqui Bulma se chama Lena, Goku virou Zero, Kuririn virou Bongo, Lanti virou Merlin e assim por diante. Poucas pessoas podem não saber disso, mas a dublagem do México e da Espanha é bem diferente. A versão mexicana decidiu usar como base a versão da Harmony Gold, então a primeira dublagem em espanhol do México também se chama Zero e o Dragão Mágico, mas vamos à treta do vídeo de hoje. Em 1980, o estúdio Nui usou um projeto de Shoji Kawamori para dar vida a um conceito do que seria Super Dimension Fortress Macross, que eu carinhosamente chamaria apenas de Macross ou Guerra das Galáxias, que é o nome em português dessa porra. Eles decidiram se unir a uma empresa chamada Whis, mas os planos ficaram extremamente conflitantes. O estúdio Nui queria uma trama mais séria, enquanto a Whis queria algo mais puxado para comédia. Então a série começou a ficar um inferno. Whis então faliu e apareceu a Big West, que queria se juntar à produção já que eles estavam buscando formas de aumentar sua participação no mercado de animes. Mesmo diminuindo o número de episódios, que seriam originalmente 48 e passaram a ser 27, a Big West teve que se juntar com outra empresa para garantir o orçamento, que estava bem mais alto do que eles imaginavam. E aí que entra a Tatsunoko Production. A parceria entre Big West e Tatsunoko previa a distribuição internacional da obra. Nos anos 80, Kao Maseki, que é um dos homens mais importantes para o conhecimento americano de animações japonesas, inclusive o Kao, apesar de ser bem prestigiado por ter trazido vários animes para esse lado do mundo, é igualmente criticado pelo fato de que seus animes costumam ser bem editados, o que distorce completamente o material original. Mas enfim, ele e a Harmony Gold queriam dublar um anime chamado Super Dimension Fortress Macross e trazê-lo para o ocidente. Claro, eles precisavam de 65 episódios para distribuição e Macross tinha apenas 36, porque eles queriam lançar durante 13 semanas, todos os dias. Mas não tinha esse tanto. Então eles decidiram juntar outros 2 animes não relacionados e fazer uma maçaroca só, chamado Southern Cross e Mospeada, que são outros 2 animes que eles juntaram para poder lançar aqui no ocidente. Esse anime, esse compilado, ficou conhecido aqui como Robotech. O problema é que Southern Cross e Mospeada não eram animes muito bons. A maioria das pessoas falava que Southern Cross era apenas uma versão piorada de Macross. Tipo, os personagens ao invés de transformar em jatos, eles transformavam em tanques. E Mospeada não tinha muito a ver. Mas apesar de tudo isso, a morte e a violência nesses animes ainda foram mantidas. Mas uma coisa incomodou: a falta de sangue. Na versão em japonês as mortes tinham muito peso, mas na versão em inglês acabava não tendo, porque parecia só que o personagem estava com dor de barriga e era por isso que ele ia morrer. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa censura que havia e de uma escolha de dublagem para alguns personagens que beirava a insanidade, Robotech fez muito sucesso aqui no ocidente, principalmente lá nos Estados Unidos, e obviamente, como tudo que faz sucesso, eles decidiram fazer uma sequência. A sequência se chamaria Robotech 2 Os Sentinelas, e eles também planejaram um filme chamado Robotech, o filme. Depois que o Robotech terminou, a Harmony Gold estava desesperada para poder manter a série, então eles encomendaram a sequência de Macross, ou pelo menos uma sequência que era mais merda. Dizem os mitos e as más línguas que a ideia original era fazer um anime de 200 episódios. Outras fontes afirmam que na verdade o número era apenas de 65, eles queriam fazer a mesma quantidade de episódios do Robotech 1. A parada é que eles lançaram 3 episódios para mostrar pro público e basicamente a recepção era uma merda. Então, basicamente, eles pegaram esses 3 episódios, juntaram em um OVA e lançaram por aí. Um problema que aconteceu pro Robotech 2 ser uma merda
era muito por causa da animação, mas existe um motivo. Teve uma grande treta entre o estúdio e o Karl Macek. O estúdio ele estava tentando fazer as coisas do jeito dele, de uma forma que eles pudessem adaptar para o japonês e depois dublar com facilidade o anime. Mas o Karl Macek não queria isso. Então ele pediu para as cenas serem descritas tão detalhadamente que o estúdio deveria seguir à risca na hora de fazer as cenas. O que aconteceu foi que o estúdio basicamente olhou para o Karl e falou: foda-se. O que resultou no anime com a animação que foi ficando terrível. E os personagens da história também não ajudavam, porque eles eram meio merdas também. Então teve o Robotech The Movie. Puta que pariu. Apesar de ser um filme da franquia Macross, eles não usavam imagens do anime. Na verdade, eles juntaram a imagem de Southern Cross e de outro anime não relacionado chamado Megazone 23. A parada é que Megazone era muito mais sombrio do que Southern Cross, o que dava um tom meio estranho pro filme. Pra você ter noção, em Megazone 23 tinha parada tipo de quase um estupro no anime, então o tom ficava muito estranho. Mas apesar disso, a Harmony Gold conseguiu fazer dinheiro vendendo livros e HQs da série. Existe um filme chamado Macross Do You Remember Love, que é um dos maiores filmes de animação de todos os tempos, mas a Harmony Gold decidiu não adaptar ele para inglês por motivos políticos, segundo eles. Graças a Deus eles não adaptaram. Imagina a merda que ficaria. Mas aí nós temos os mangás Macross 2 e Macross Plus. A parada é que eles foram publicados pela Manga Entertainment e eles publicaram debaixo do nariz da Harmony, porque naquela época a Harmony Gold estava passando por muitos problemas internos, e aí a Manga Entertainment aproveitou, pegou os dois mangás sem autorização e publicou eles. Ou seja, eles corriam um puta risco de serem processados e basicamente tacaram o foda-se, cara. Isso que é coragem, puta que pariu. A Harmony Gold era tão mesquinha com a parada de outras pessoas não poderem usar os personagens de Macross, que teve um jogo que foi lançado no Japão de Macross e seria adaptado para os Estados Unidos, porém a Harmony Gold, quando descobriu os planos, falou: não pode, não pode, não pode. E aí os fãs ficaram levemente putos. Enquanto tudo isso acontecia, a Big West obviamente estava lutando legalmente contra a Harmony Gold na tentativa de recuperar os direitos internacionais de Macross. E eles conseguiram. Tá, eles mais ou menos conseguiram, porque a Harmony Gold ainda possui metade dos direitos internacionais e ela pode usar os personagens de Macross em Robotech a hora que ela quiser. O que significa que provavelmente vai chegar um ponto em que vamos ter lançamentos aqui no ocidente de Macross, a versão japonesa, e de Robotech, a versão americana, ao mesmo tempo. Vai ficar bem confuso quando eles estiverem usando os mesmos personagens, mas whatever. A Harmony Gold continuou lançando alguns filmes de merda que eram simplesmente OVAs e lançou Macross não, né? Robotech para streaming, DVD e tal, e me surpreende o fato dela não ter falido depois de tantas disputas judiciais com o nome da empresa. Mas é basicamente isso. Se você acha que a Funimation e a 4Kids eram os piores bagulho de dublagem e de licenciamento, achou errado, otário. A Harmony Gold tá aí, tá? Mas é basicamente isso. Tchau.